Paz do Senhor, como vai todos? Espero que todos estejam bem. Eu queria compartilhar com vocês algo muito profundo que o Senhor hoje me revelou e eu sou grata a Deus por isso. E vamos estar orando para a gente estar lendo e eu trazer um pouquinho da reflexão para vocês. Glorioso Deus e eterno Pai, na autoridade do nome santo e glorioso do Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade. Obrigada pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida de cada um que vai estar, Senhor, assistindo este vídeo, Pai. Não seja eu, mas a tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu vou estar lendo 2 Reis 21, que fala assim: O reinado de Manassés, rei de Judá. Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar. Ele reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Efiziba. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, fazendo as mesmas coisas que faziam as nações que o Senhor havia expulsado da terra, para dar lugar ao povo de Israel. Ele construiu os altares idólatras do seu pai Ezequias, que seu pai Ezequias havia destruído. Construiu altares para o deus Baal e fez uma imagem vergonhosa para Azerá, assim como fizera Acabe, rei de Israel. Inclinou-se diante do deus Sol e da deusa Lua e dos deuses da estrela e os serviu. Construiu altares no próprio templo do Senhor, do qual ele havia dito: Escolhi Jerusalém para colocar o meu próprio nome. Nos dois pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para o exército dos céus. Ele chegou a queimar um dos seus filhos como sacrifício. Praticou a magia e fez o uso de adivinhações. Frequentou os médiuns e os feiticeiros. Por isso o Senhor ficou muito irado, porque ele fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Manassés chegou ao ponto de colocar imagens vergonhosas de Aserá dentro do templo, do qual o Senhor tinha falado a Davi e seu filho Salomão. Colocarei o meu nome para sempre neste templo e em Jerusalém, a cidade que escolhi dentre de todas as cidades das tribos de Israel. Não farei que os pés dos israelitas caminhem errante novamente, se o povo de Israel obedecer às instruções que eu lhe dei, por intermédio de Moisés, nunca mais o expulsarei da terra dos seus pais. Agora vamos para o capítulo 22. Josias tinha 8 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida, filha de Adaias. Ela era de Bonscate. Josias fez o que era bom aos olhos do Senhor. E é aqui que eu quero falar com vocês o que Deus ele falou ao meu coração. Desde quando eu comecei a ler Reis, né, e alguns outros capítulos também anteriores que fala sobre os reis, eu venho vendo que a maioria dos reis que reinaram ali, eles tinham muita idolatria, então eles mandavam colocar ídolos em toda parte, colocavam na colinas, colocavam dentro dos templos. E aí vinham alguns reis bons que faziam o que era de agrado ao Senhor, aos olhos do Senhor, e tirava ali os altares aos ídolos ali próximos, mas eles nunca conseguiam, eles nunca tiraram os ídolos das colinas, né? E Josias ele foi e retirou os altares das colinas, né? Pelo que eu li aqui. E ele fez o que era bom aos olhos do Senhor.
Que nem a gente pode ver aqui, ó, em 23:8. O rei Josias trouxe de volta a Jerusalém todos os sacerdotes que moravam em outras cidades de Judá e derrubou todos os altares idólatras que havia nas montanhas onde ele havia queimado incenso. Eles haviam queimado incensos, né? E aí, eu deixei algumas coisas anotadas aqui para mim não esquecer, que Deus veio trazer ao meu espírito hoje, logo de manhã. Eu levantei de madrugada para orar e eu estava fazendo o meu devocional de madrugada e eu fiquei pensando muito sobre isso, porque Manassés, né, ele era um rei muito idólatra e ele colocou uma imagem muito vergonhosa dentro do templo e aquilo me chamou muita atenção e eu fui pesquisar mais sobre isso. Quando foi hoje pela manhã, eu me levantei, estava tomando meu café e Deus trouxe ao meu espírito. E eu anotei algumas coisas aqui, eu vou estar lendo, porque existem algumas coisas para mim não esquecer, né? Muitas vezes nós derrubamos aqueles altares que todos veem, que nós sabemos, que nós vemos, né, em nossa vida, mas existem alguns altares que estão escondidos, né? E aí fala aqui, ó, os altares que não estão à vista. Enquanto, né, ao longo do livro de Reis, encontramos uma frase que se repete muitas vezes, né? Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então, a maioria dos reis, eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, né? Foi assim que muitos reis de Israel e de Judá, eles permitiram a idolatria, afastaram o povo de Deus, vivendo segundo seus próprios caminhos. Mas também existe outra frase que aparece repetidamente, que me chamou muita atenção. Os altos. Os altos, porém, não foram retirados, né? Tá lá em 1 Reis 15, 14, 1 Reis 22, 43, 2 Reis 12, 13, 2 Reis 14, 4, 2 Reis 15, 4, né? Alguns reis faziam reformas, derrubavam alguns altares, construíam algumas imagens, retiravam parte da idolatria, mas os altos sempre permaneciam, né? Eles nunca retiravam, né? E foi aí que Deus falou muito ao meu coração sobre isso. Quanto de nós fazemos exatamente isso? É uma pergunta que eu faço, que eu me faço e o que eu faço para vocês hoje. Nós derrubamos os altares que todos conseguem ver? Nós derrubamos os altares que todos conseguem ver. Não é uma pergunta, mas é uma certeza. Nós derrubamos todos os altares que as pessoas conseguem ver, né? Agora é uma pergunta, mas e aqueles altares escondidos? Aqueles que ninguém conhece, aqueles que ficaram nas colinas do nosso coração, oh Jesus. Feridas que escondemos, mágoas que dizemos que já passaram, falta de perdão, o orgulho, a inveja, hábitos que justificamos dizendo não tem nada a ver, ou está tudo bem. Só que não está. Porque Deus não olha apenas para aquilo que está visível. Ele conhece os lugares mais escondidos do nosso coração. Por isso Davi orou. Está lá em Salmo 139, 23, 24, que fala: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guie-me pelo caminho eterno. Aleluia. Davi não pediu para Deus olhar apenas o que todos estavam vendo. Ele pediu que Deus sondasse aquilo que estava escondido. Porque é muito fácil a gente apontar o dedo para aquilo que a gente está vendo. Mas e o que está escondido? E aí? Diferente de muitos outros reis, Josias não fez uma reforma pela metade. Ele percorreu toda a terra, destruindo altares, lugares altos, postes de ídolos e tudo aquilo que afastava o povo de Deus.
E isso me fez pensar que Deus não deseja uma reforma parcial em nossa vida. Ele deseja uma reforma muito profunda. Se for preciso derrubar paredes, Ele vai derrubar, desde que você deixe, desde que você aceite que Deus faça algo. Oh, meu Deus. Ele deseja uma transformação completa, porque uma reforma parcial ainda deixa espaço para idolatria. É verdade. E hoje talvez não existam imagens de madeira dentro da nossa casa, mas podem existir outros altares. O altar do orgulho, o altar do dinheiro, o altar da vaidade, o altar da mágoa, o altar do pecado escondido. E às vezes são esses altares que ninguém vê e continuam governando o nosso coração. Por isso, eu quero deixar uma pergunta hoje para vocês. Quais altares ainda permanecem de pé em seu coração? Quais altares permanecem em pés ainda no meu coração? Não basta apenas derrubar altares que estão à vista. Deus também quer destruir os altares escondidos do nosso coração. Aquele que pensamos que ninguém vê. Mas o Senhor deseja uma transformação. O Senhor não deseja uma transformação, uma reforma parcial, mas uma transformação completa. Sonda-me, Deus. Porque somente quando Deus derruba todos os altares é que Ele pode ocupar sozinho o trono do nosso coração. Meu Deus, que forte isso. É isso que Deus ele vem falando no meu coração. Muitas vezes nós guardamos tanta mágoa, tanta tristeza do passado, tanta coisa que faz com que a gente se distancie da presença, se distancie do chamado, se distancie do que Deus quer fazer na nossa vida. Eu não tô falando isso porque eu não conheço, eu tô falando isso porque eu conheço. Tô falando isso porque eu passo por isso, porque eu passei por isso. Eu estou vivendo uma transformação, uma reforma para viver o novo de Deus. Eu estou vivendo curas. Deus está mexendo em feridas que eu achei que já não existiam mais. Mas é aquela frase que eu falei, não tem nada a ver. Tá tudo bem. E esse não tem nada a ver e tá tudo bem. Eu costumo falar que não tem nada a ver. Eu costumo falar que isso aí é uma frase que Satanás usa para cegar, pra gente normalizar tudo. Mas não é normal. Não é normal a gente querer esconder algo de Deus. Nós temos que expor. Nós temos que expor. Muitas vezes a gente nem sabe que essa ferida existe. Mas ore, peça para que Deus venha trazer à tona se existe alguma ferida, que existe alguma tristeza que te afasta da presença de Deus. É assim como eu estou fazendo. Porque tudo que eu estou falando aqui é o que eu estou passando, é o que eu já passei e é o que eu ainda vou passar. Porque nós precisamos ser curados todos os dias. Nós precisamos estar nos pés de Jesus todos os dias, para que Ele venha curar. Porque existem pessoas que vêm para nos machucar. Mas a partir do momento que a nossa identidade está firmada em Cristo, isso não nos afeta mais. Mas eu vim fazer um apelo, um pedido para vocês. Deixa Deus curar vocês. Tirar os altares que estão escondidos. Tirar os altares que você acha que não é visível para pessoas, mas é visível para Deus.
Eu quero orar pela tua vida. Deus, no nome santo do Senhor Jesus, nesta tarde, Pai, neste dia, nesta manhã, não sei que hora, Senhor, o teu servo, a tua serva, esta pessoa vai estar ouvindo esta oração, mas eu entrego a vida deles nas tuas mãos, Pai. Que o Senhor venha revelar o profundo e o oculto, que o Senhor venha escancarar, Senhor, tudo que precisa ser tirado, tudo que precisa ser limpo. Tudo, Pai, que afasta, Senhor, a tua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Pinga a gota do teu sangue sobre a vida de cada um, sobre as feridas que ainda estão abertas, sobre as feridas que estão ainda, Senhor, para ser cicatrizadas, Pai. Mas muitas vezes as pessoas não sabem para onde seguir, para que caminho tomar. Mas o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E eu creio que neste dia, pessoas vão estar sendo curadas, pessoas vão colocar na balança o que precisa ser retirado, o que precisa ser exposto, o que precisa, em nome de Jesus, ser escancarado, para que a tua presença seja cada vez mais notória, para que a tua presença seja cada vez mais representada pelo teu Santo Espírito. Eu te louvo, eu te engrandeço pela vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês e nunca se esqueça, Deus ama vocês. Amém?